um mês na casa de Deus, da presença do Senhor, mais um mês que estamos aqui buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Esse é o culto das primícias de Deus, não só por ser o primeiro domingo do mês, mas também por ser o primeiro culto, do domingo. E hoje, meus irmãos, Deus vai fazer maravilhas aqui no nosso meio, pode ter a certeza disso. Diga glória a Deus. Para quem não sabe, nós estamos num propósito aqui na igreja, chamado Seminário do Fruto do Espírito, aonde a própria palavra de Deus, ela fala, não são os frutos, do Espírito, mas sim o fruto. Só existe um fruto, o qual existe um Espírito, e esse Espírito, ele gera esse fruto. Aí sim, o qual dentro desse fruto, ele tem, vamos dizer assim, aí você pode chamar como quiser, pode ser as qualidades, as características, os dons, o qual dentro desse fruto, o fruto do Espírito, existe, meus irmãos, os seus gomos, que são aqui o amor, que nós aprendemos semana passada, falamos aqui sobre o amor, existem vários tipos de amor, mas o que nós mais aqui precisamos entender, o amor de Deus, que segundo a Bíblia é o amor ágape, é aquele amor que vem de Deus, o amor do Senhor, que é incondicional, que Deus, ele não precisa de motivos para nos amar, ele nos ama e pronto, acabou, amém? E hoje nós vamos falar desse fruto aqui, em algumas traduções ela vem como gozo, algumas traduções ela vem como alegria. Diga glória a Deus. Então qual é o nosso tema de hoje, pessoal? Alegria. Mais uma vez, qual é o nosso tema de hoje? Alegria. Fala por irmão, fala alegria. Amém? Já está gravando já? Deixa eu só fazer uma gravação aqui, que essa gravação a gente vai começar agora a postar também no YouTube, também em nome de Jesus, tá bom? Pessoal de casa, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos aqui diretamente da nossa Igreja da Graça da cidade Igaraçu do Tietê. Sou o pastor Alexandre Martins, pastor da nossa equipe, pastor que faz parte da equipe do missionário R. Soares, também do pastor Jaime de Amorim Campos. E nós estamos aqui no primeiro domingo do mês de abril, estamos num seminário sobre o fruto do Espírito, o qual eu creio que você vai aprender muito também. Atente-se para a palavra do Senhor, que Deus vai falar muito ao seu coração. E hoje esse tema tão importante, que talvez está faltando na vida de muitas pessoas, alegria. E aí nós vamos falar aqui hoje, meus irmãos, que essa alegria talvez tenha faltado na vida de muitas pessoas. Muita gente diz assim: pastor, eu sou uma pessoa até realizada em alguns sentidos, em alguns propósitos da minha vida, mas pode ser que tenha partes áreas da sua vida que você diz assim: pastor, eu não sou alegre nessa parte, eu tenho alegria nessa parte, essa parte eu meio que empurro com a barriga, meio que eu me vou levando, mas eu não tenho alegria. Tem que ter, porque a alegria é um fruto do quem, pessoal? Do Espírito de Deus, amém? Então vamos aqui na palavra de Deus, começando em Gálatas, que sempre será o nosso ponto de partida, tá? Gálatas capítulo 3. Então o nosso tema de hoje qual é mesmo, pessoal? Alegria. Eu vou falar isso de propósito para você. Hoje é alegria. Fala para o irmão de novo, fala alegria, irmão. Fala, fica triste não, fica alegre. Fala alegria. E eu quero já começar com vocês falando de alegria, a respeito de um versículo, uma frase meio que equivocada. Não que a Bíblia esteja equivocada. Capítulo de número 8. Neemias capítulo 8, versículo de número 10. Esse versículo, irmãos, é um versículo que nós citamos aqui constantemente, no meio evangélico, no meio dos cristãos. É um dos versículos também assim, mais citados, e Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, Esdras, Neemias, fica até mais fácil aí, Neemias, capítulo 8, versículo de número 10, que diz assim, disse-lhe mais: ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai os que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Mas agora vem a parte que eu quero com vocês aqui, que diz: portanto, não vos entristeçais. Posso saber o porquê? Pode. Porque, pastor, por que o senhor está dizendo que essa frase é um pouco equivocada, errada? Porque por muito tempo eu interpretava mais ou menos assim, eu preciso estar feliz,
eu preciso rir, eu preciso ficar dando risada, para que eu possa ser cheio da força de Deus. E rindo, quer dizer que quanto mais eu dou risada, mais forte eu fico? Falei, está errado esse negócio aí. Até que então você lendo, você interpreta assim, que a alegria de Deus, a contentação do Senhor, o que deixa Deus motivado, alegre, feliz, é quando Ele vê em nós força, é quando nós estamos fortalecidos. Por isso que muitas pessoas, elas pensam assim dessa maneira, eu preciso estar dando risada para ser cheio da força de Deus. Não, é pelo contrário. Para que você alegre o coração de Deus, você precisa estar fortalecido, cheio da força do Senhor. Diga amém, pessoal? E a verdade é, meus irmãos, que muitos às vezes não está tendo essa força. É como um pai, é como uma mãe, por exemplo, que tem a alegria do seu filho. Ela tem o prazer, ela tem o orgulho do seu filho. Poxa, esses dias eu fiquei muito feliz que a professora do meu filho chegou para minha esposa, mandou uma mensagem dizendo assim, ai Kelly, o Miguel, ele está assim um aluno 100% na escola, olha, ele faz as atividades, ele é carismático com todos os colegas, e ele faz as lições, olha, eu estou apaixonado por ele, que menino esperto, que menino inteligente. Meu filho, né? Meu filho, né? Como pai, eu fiquei como igreja? Alegre, feliz, porque eu estou vendo no meu filho esse desempenho, estou vendo no meu filho essa alegria, eu estou tendo orgulho do meu filho, poxa, meu filho está crescendo. Imagine você pai, imagine você mãe, o seu filho chega para você e fala assim, mãe, passei na faculdade, mãe, eu consegui um emprego, olha, eu fui promovido. Você como pai, você como mãe, como é que você vai se sentir? Feliz. Poxa, meu filho, que feliz por você. A Bíblia está dizendo que assim é a alegria de Deus, quando nós estamos felizes, quando nós estamos fortes, quando nós estamos fortalecidos. Deus se sente assim. Se você pegar o livro de Jó, a Bíblia fala que Jó era um homem dedicado a Deus, um homem temente ao Senhor, que buscava a Deus, um homem exemplar, desviava-se do mal. Só que a Bíblia fala que todas as vezes que Jó, ele ia ofertar a Deus uma oferta, ele ia para adorar a Deus, ele ia para oferecer juntamente com a sua família, teve um dia que Satanás foi junto, o diabo foi junto. E aí Deus viu e disse para o diabo, o que você está fazendo aí? De onde você veio? Satanás respondeu para Deus dizendo o seguinte, eu vim de rodear a terra. Deus olhou para o diabo e disse assim, bom, já que você está aí, observaste tu meu servo Jó? Homem fiel, homem temente ao Senhor, que desvia-se do mal. Irmãos, Deus não fala isso de qualquer pessoa. Deus, ele falou ali, meus irmãos, com convicção, porque Deus conhecia e sabia quem era Jó, homem forte, homem de Deus, homem isso, fortalecido. Então ele disse para o diabo, esse aí é meu, hein? É a mesma coisa como um pai. O pai se sente alegre, feliz pela vitória do seu filho. Agora, vamos inverter esse texto. Vamos colocar, meus irmãos, ao contrário. Vamos dizer assim, que a tristeza de Deus, a decepção do Senhor, é ver a nossa fraqueza. O versículo diz que a alegria do Senhor é o que? A nossa força. Mas se fosse ao contrário, e se Deus se entristecesse, como é que Deus entristece? Ao ver a nossa fraqueza, ao ver um cristão lá murmurando, ao ver um cristão lá chateado com a vida, minha vida não dá certo, eu não consigo. Imagine o coração de Deus. Novamente o exemplo, coloque-se no lugar de Deus. Você como pai, você como mãe, teu filho chega e fala assim, mãe, não consegui aquela promoção, pai, eu não passei naquela prova, eu não consegui aquele trabalho, eu achei que aquela porta, olha, eu não fechei aquele contrato. Você como pai, você como mãe, você vai ficar triste, alegre? Não, você vai se entristecer. E a Bíblia está dizendo que a alegria de Deus é ver a nossa força. Uma das primeiras coisas que nós temos que colocar é o seguinte, precisamos buscar Deus em todos os momentos. Precisamos buscar Deus em todo o instante. Para quê? Justamente para que eu seja forte. Não é todo dia que você é, mas você busca de Deus essa força. Deus tem a força que você precisa. Ele tem a força que você necessita. Não estou dizendo que você tem que sair por aí dando risada igual um bobo alegre, mas nós temos que buscar Deus. Deus, me faça forte. Deus, eu estou fraquejando, eu estou desistindo, eu estou desanimando, me dê força. Peça a Deus força. No livro de Isaías a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala assim, Deus, ele dá vigor, ele dá força ao que não tem nada,
algo que não tem nenhuma força, mas você tem que pedir para Deus: Deus, renova as minhas forças. Eu não tenho mais força para continuar, eu não tenho mais força para me dedicar, eu não tenho mais forças para buscar a Deus, mas você tem que falar para Deus: Deus, me dê essa força, porque se você estiver forte, se você estiver fortalecido, como é que Deus vai ficar, pessoal? Alegre. Diga amém, pessoal? Então a alegria do Senhor, a alegria de Deus, Deus ele fica contente, alegre, feliz, quando ele vê em nós força. Diga glória a Deus. Então por isso você precisa alegrar o coração de Deus. Deus, eu preciso alegrar o teu coração. Como é que eu faço isso? Sendo forte, buscando de Deus a força. Não, eu não vou me entregar a esse problema, eu não vou me entregar a essa decepção, não vou me entregar a esse sentimento, eu vou buscar de Deus força e vou vencer esse problema em nome de Jesus. Aí Deus ele fica como, irmão Hugo? Esse aí é o meu filho, esse aí não desiste nunca, esse aí tem vitória para ele, hein? Esse aí tem vitória garantida. Deus tem essa vitória, eu creio no nome de Jesus, amém? Agora vamos falar aqui, meus irmãos, eu quero falar com vocês de dois tipos de alegria, tá? O primeiro tipo de alegria está aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Lucas capítulo 1, versículo de número 5. Eu quero falar com vocês dois tipos de alegria. E é claro que a alegria que nós vamos falar hoje é aquela alegria que tem que ser do fruto da onde, pessoal? Do Espírito. Amém? É dessa alegria que nós precisamos. Pastor, eu quero ter alegria, mas que alegria? Tem que ser alegria que seja o fruto, que seja ali vamos dizer assim, a recompensa do fruto do Espírito Santo. Aí aqui em Lucas capítulo 1, versículo de número 5, a Bíblia diz assim, existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. Desse versículo aqui, eu quero que você grave só duas coisas, o nome deles. Qual era o nome deles? Zacarias, que era o sacerdote, e da sua esposa. Qual o nome da esposa? Isabel. Continuando diz assim, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Olha aqui para mim, de quem que a Bíblia está falando? De um casal de Deus, um casal, meus irmãos, que diante do Senhor, eles não tinham culpa, eles não tinham, meus irmãos, nada de errado, nada de pecado na vida deles. Pelo contrário, ele como sacerdote, ele vivia a sua vida em prol de Deus, em prol da casa de Deus, juntamente com a sua esposa, com a sua mulher Isabel. Ambos, como diz a Bíblia, perante Deus, pessoas, tremendas. Que para Deus essas pessoas, realmente traz alegria para o coração de Deus. Pessoas fortes. Mas a Bíblia fala que mesmo eles sendo de Deus, mesmo eles sendo um casal que servia ao Senhor, eles não tinham filhos. E pode ser, não seja o mesmo caso, mas pode ser que você diga assim, pastor, eu também sou de Deus, mas tem faltado muita coisa na minha vida. Não é porque nós somos de Deus, que talvez você vai ter, pastor, eu vou ter tudo, talvez vai faltar alguma coisa. E é claro que se faltar, a gente tem que buscar quem? Deus, porque a Bíblia fala, quem busca a Deus de nada tem falta, mas pode ser que na tua vida está tendo falta de alguma coisa. Como hoje nós estamos aprendendo, talvez está faltando isso aqui, alegria. Pastor, para mim está faltando alegria. Eu tenho dinheiro, tenho saúde, tenho um trabalho, tenho isso, tenho uma família, mas está faltando a alegria, mesmo sendo de Deus. Só que mesmo eles sendo de Deus, eles não tinham filho. Ela era estéril e não podia gerar filhos. Mas olha o versículo 8 que diz, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Irmão, isso aqui me chamou a atenção. Que mesmo que eles não tinham filhos, eles não deixaram de exercer a função deles. Mesmo eles não tendo ali a alegria de ter um filho, mesmo eles não tendo a alegria de ser pai, de ser mãe, eles não deixaram de exercer o sacerdócio. Isso é um grande exemplo, lição para nós, que ainda que eu não tenha alguma coisa, eu não posso deixar de buscar.
que ainda que eu não tenha algo, ainda que esteja faltando algo na minha vida, eu não posso deixar de buscar a Deus. Eu tenho que continuar buscando. Pastor, ainda não vi a minha família salva, mas eu vou continuar buscando. Pastor, ainda não tenho meus filhos ainda na casa de Deus, eu ainda não tenho a minha família convertida, mas eu não vou deixar esse sacerdócio, eu não vou deixar essa missão, eu não vou deixar essa obra, eu não vou deixar de servir a Deus. Infelizmente muitas pessoas acabam abandonando, por ela não ter alguma coisa, ela abandona. Já que eu não tenho saúde, já que eu não tenho prosperidade, já que eu não tenho alegria, já que eu não tenho amor, já que eu não tenho paz, aí ela começa, então para que eu vou buscar? Para que eu vou continuar buscando? Ela aí deixa o sacerdócio, ela abandona. A Bíblia diz assim, aconteceu que exercendo, ele continuou exercendo, mesmo sendo de Deus, mesmo sendo irrepreensíveis diante do Senhor, não tinham filhos, mas não deixaram de servir a Deus. Aí o que aconteceu? Versículo 9 diz assim: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte, diga sorte, mais uma vez, diga sorte, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, pastor, quer dizer então que nós podemos acreditar em sorte? Irmãos, eu não acredito em sorte, eu acredito em Deus, no poder de Deus. O mundo acredita na sorte. Eu vou fazer um joguinho aqui, porque vai que eu tenho sorte. Eu não tenho sorte, eu tenho Deus, Ele é a minha sorte. Quando a Bíblia fala e teve em sorte, pega lá no dicionário, Aurélio, qualquer dicionário, põe lá a definição da palavra sorte. Ele vai dar várias definições do que é a palavra sorte, mas a primeira de todas, ela fala que sorte, se você quiser anotar, você coloca aí, tá? Sorte é o seguinte, a primeira de todas, a primeira que está lá no dicionário: sorte é a força que determina tudo o que acontece. Mais uma vez, o que é sorte? Sorte é a força que determina tudo o que acontece. E da onde vem a nossa força, pessoal? Quem é a nossa sorte? Deus. Coube-lhe em sorte, quer dizer, Deus deu a ele a oportunidade, o Senhor ofereceu a ele. Então sorte é a força que determina tudo o que acontece. Nada na nossa vida acontece por acaso. Nada acontece. Ou você acha que tudo que você passou essa semana foi por acaso? Eu não acredito, eu não creio nisso. Eu acredito que tudo que eu passei essa semana, tudo que enfrentei, como foi o mês passado, tudo foi Deus, e sempre será. Ele é a força de tudo aquilo que acontece, Ele é a minha sorte, amém? Então diz a Bíblia, coube-lhe em sorte dele entrar no santuário, de ele oferecer o incenso ao Senhor. Nisso, olha o que aconteceu, versículo 10, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, o turbou-se, e caiu um grande temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, olha só que bonito, não temas, porque a sua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, que foi o João Batista que batizou Jesus. Então imagine só, meus irmãos, a recompensa das pessoas que estão exercendo a sua função. Quando eu falo exercendo, continuando praticando e acreditando e crendo na palavra de Deus. Sempre quando você diz: pastor, eu não tenho, mas vou continuar lutando. Está faltando, mas eu vou continuar buscando. Porque enquanto você estiver lutando, buscando, se empenhando, vai chegar o dia que a vitória vai chegar em você. Vai ter o dia que a bênção ela vai surgir diante de você, como estava lá, todos os dias ele ia lá e se oferecia ao Deus, se oferecia ao Senhor, se colocava diante de Deus. Mas um dia, quando ele entrou lá dentro do templo para oferecer o incenso, o anjo estava lá. Olha só, o anjo apareceu para ele, e ele se turbou, ficou até na hora meio assustado, falou: não temas. Ele falou: eu vim aqui trazer uma bênção para você. Que bênção é essa? A bênção que Deus manda dizer, que você vai ser pai, sua mulher vai ser mãe, porás o nome dele de João, e vai ser uma bênção. Aí até ele completa dizendo no versículo 14, que diz assim, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento.
Isso aqui, meus irmãos, é uma história linda. Se você ler, você fala, poxa, que benção, é benção. E isso trouxe para eles uma alegria. É uma alegria. Só que, não ache ruim comigo, tá? Essa não é uma alegria que gera do fruto do Espírito. Como assim, pastor? Olha, a bênção veio, a bênção chegou. Irmãos, entende que a primeira coisa, o primeiro tipo de alegria é a alegria do ter. E o que é o ter? Se eu tiver, eu me alegro. Se eu tiver, eu vou ser feliz. E esse não é a alegria que é gerado do fruto do Espírito. Então a Bíblia fala que mesmo quando você recebe uma bênção, você tem que se alegrar. E tem mesmo. Quem fica feliz quando você recebe uma bênção? Você não fica feliz? Quando as portas se abrem, quando vem uma boa notícia. E não confunda as coisas. Você tem que se alegrar sim. Você tem que ficar feliz, poxa, tem que compartilhar, tem que contar o testemunho na igreja. Pastor, olha, Deus curou, Deus abriu as portas, Deus fez um milagre, Deus salvou a minha família. Tem que testemunhar, você tem que dividir essa alegria. Mas entenda uma coisa, por que isso não é um fruto, não é um resultado do Espírito Santo? Pastor, porque justamente como eu digo, meu irmão, para você ter alguma coisa, você não precisa do Espírito Santo. Vou clarear um pouquinho mais. Vamos supor aí que um empresário mundano, um ímpio, um empresário, ele fechou um grande negócio. Ele fechou, meus irmãos, um negócio milionário. Mas ele é ímpio, ele é do mundo, não serve a Deus. Mas ele fechou um grande contrato, um contrato milionário. Você acha que ele vai ficar triste ou vai ficar feliz? Ele vai ficar feliz. Agora eu pergunto, ele precisou do Espírito Santo para ficar feliz? Não. Porque é isso que eu estou dizendo para você. Se a pessoa diz assim, se eu tiver, eu sou feliz. Então essa não é a alegria do fruto do Espírito. Nós ficamos felizes quando recebemos uma bênção. Ficamos felizes quando somos abençoados, quando recebemos de Deus uma graça. Mas esse é o primeiro tipo de alegria. E que nós não queremos esse tipo de alegria. Como assim, pastor? Eu quero ser abençoado. Não estou falando isso. Eu não quero ser feliz só por receber alguma coisa. Quer dizer, se eu não receber, eu não vou ficar feliz? Se eu não tiver, eu não vou ter alegria? Eles ficaram muito felizes, como o próprio anjo disse, olha, vocês se alegrarão. Vai ser uma bênção na vida de vocês. E realmente é. Filho é bênção. Você acha que o Daniel, o meu filho agora, o que nasceu agora, ele é uma bênção, irmãos. E eu fiquei muito feliz com o nascimento dele. Alegria. Foi, poxa, alegria de ter o meu filho na presença de Deus. E olha só, é uma alegria. Mas entenda o seguinte, existe alegria que nós não precisamos do Espírito Santo. E quando não é do Espírito Santo, não é um fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem nada a ver com essa alegria. Fechou um negócio. Tá, mas e aí? O que o Espírito Santo tem a ver com isso? Então a primeira coisa aqui, no versículo aqui de número 14, ele fala novamente, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. A nossa alegria, ela não pode estar relacionada a alguma coisa. Ai, pastor, olha, se eu conseguir aquele emprego, eu vou ficar feliz da vida, hein? Uma vez um pastor falou para mim, e é a pura verdade isso. Há muitos anos atrás, um pastor falou assim para mim, Alexandre, você sabia que tem pastor, falando de pastor, você sabia que tem pastor, que ele fala que ele só vai ser feliz, se ele estiver numa grande cidade, se ele estiver numa grande igreja? E eu já vi isso, eu já vi pastor, da boca de pastor, dizendo o seguinte, onde eu estou lá, não estou feliz aonde eu estou, mas se eu estivesse em tal lugar, se eu estivesse em tal igreja, aí eu seria feliz. E eu já vi gente falando isso, e pessoas que já foram para grandes cidades, para grandes igrejas, e mesmo assim não ser feliz. E mesmo assim não ser feliz. Porque a nossa alegria, ela não pode estar relacionada no ter. Diga amém, pessoal? Quem está entendendo, diga amém. A nossa alegria não pode estar relacionada no ter. Bom, se eu tiver, olha, se eu obter, eu vou ficar feliz. E se não tiver, você não vai? Que fruto do Espírito é esse que você só precisa ter para ser feliz? Então entenda, esse não é uma alegria, mas não é um fruto do Espírito. É uma alegria, mas não é do fruto do Espírito. Por que não é do fruto do Espírito? Porque é o que eu quero falar com vocês, Porque
uma decisão nós precisamos tomar, irmãos. Coloquei aqui, quero dividir isso com vocês. Eu tomei essa decisão e eu quero que hoje você também tome essa decisão. Que decisão, pastor? De servir a Deus de todo o seu coração, independentemente se você vai ter ou não. Lembre-se do Zacarias. Ele não tinha filhos, mesmo assim ele buscava a Deus. Não tinha filhos, mesmo assim ele exercia. E como é que ele fazia isso? Com alegria. Ele não fazia chateado, eu sou de Deus, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu faço, eu isso, e olha, a minha vida não vai para frente, olha, eu não sou abençoado. Não é isso que Deus ele quer ver de nós. A Bíblia fala que mesmo ele não tendo filhos, mesmo ele não podendo ser pai, por causa da esposa que era estéril, ele não deixou de exercer. Com alegria, ele fazia, não, eu vou buscar Deus, vou continuar buscando, eu vou continuar lutando. Uma hora a vitória vai chegar, e chega, irmãos. Diga amém? A vitória uma hora vai chegar na sua vida. A bênção de Deus vai, quando você menos esperar, as portas vão se abrir, o milagre vai acontecer, as notícias boas vão começar a aparecer na tua vida. Aí você vai se lembrar. Não foi porque você diz assim, porque eu sou o queridinho de Deus. Não, porque eu sou de Deus, mas eu busco ao Senhor. Tem um mosquito chato aqui, cara. Desde quarta-feira está esse mosquito aqui. Sério mesmo, irmão. Tem um mosquito aqui que fica e pousa na cabeça. Eu tomei banho, irmãos. Tomei banho ontem, tomei banho hoje para vir. Passei um cheirinho no braço, como se diz o subaco, né? Passei um cheirinho. Não sei porque que está esse mosquito aqui. E eu que já passei veneno aqui, Mas voltando aqui, irmãos. Então a nossa alegria, ela não pode jamais estar relacionada naquilo que eu tenho, ou naquilo que eu quero ter. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Então o desafio hoje que eu quero lançar para vocês, a decisão que eu quero lançar para vocês é essa. É buscar a Deus de todo o seu coração. E falar, Deus, eu vou buscar. Eu não tenho, mesmo assim eu vou buscar. Se vier, amém. E se não vier, vou buscar do mesmo jeito. É esse compromisso que nós temos que ter com Deus. Aí eu falo para vocês, e qual é o segundo tipo de alegria? O primeiro é, se eu tiver. E qual é o segundo? É o ser. É o ser. Então mais ou menos assim, eu não preciso ter para ser feliz. Eu preciso ser. Ser o quê? Ser de Deus. Ser do Senhor, ser uma pessoa usada por Deus. Se eu ser de Deus, se eu ser do Senhor, eu serei feliz. Quem aqui é de Deus, diga amém. Quem é de Deus aqui é feliz, diga glória a Deus. Você não precisa ter para buscar a Deus, para amar a Deus, para ter alegria diante de Deus. Às vezes você diz assim, poxa pastor, às vezes a gente enfrenta cada problema, a gente passa por cada situação e passamos lutas, desafios, batalhas, perseguições, né? A gente, como se dizia o ditado, a minha avó sempre falava, às vezes você tem que ouvir muita abobrinha, né? Você tem que ouvir muita coisa, e mesmo assim quando você chega na igreja, você chega todo feliz, você chega feliz. Tinha um obreiro, hoje ele é falecido, mas ele era obreiro lá da nossa sede em São Paulo. Eu não lembro o nome dele, porque nós chamava ele de C.A., só porque ele era um morenão assim alto. Ele era um morenão alto assim, mas era alto mesmo, morenão assim. E, irmão, quando ele dava um sorriso, que eu falei, rapaz, esse cara tem uns 150 dentes na boca, não é possível. Aí ele dava um sorriso, meu irmão, ele chegava na igreja. Mas, irmãos, pensa num cara que passava batalha dentro de casa, batalha no serviço, batalha com os filhos. Tinha um filho dele que dava problema demais. Mas, irmão, ele entrava na igreja, ele já entrava assim, dançando. Ê, pastor! E cumprimentava. Irmãos, não tinha como você ficar triste perto dele. Não tinha. Às vezes você olha para uma pessoa dessa e fala, essa pessoa não tem problema. Não, não é isso. Às vezes ela está cheia de problema. Mas lembre-se, a alegria dela não está relacionada naquilo que ela tem, mas naquilo que ela é, a quem ela serve. Então às vezes a pessoa olha para você e vê você uma alegria e acha que você não tem nenhum problema. Só acha, né? Que problema a gente tem um monte. Mas você continua sendo feliz.
Pronto. Então às vezes a pessoa ela olha para nós e vê você rindo, vê você às vezes alegre e fala: rapaz, eu nunca vi essa pessoa triste, nunca vi essa pessoa para baixo, essa pessoa acha que não tem problema. Mas irmão, é que ela não deixa o problema dela, o que ela está passando, dominar, porque a nossa alegria não está relacionada novamente naquilo que nós temos, ou naquilo que nós precisamos. A nossa alegria está relacionada a Deus. Sou de Deus e por isso eu sou alegre. Sou de Deus e por isso eu sou feliz. Diga amém, pessoal. Olha o que diz aqui então em Marcos capítulo 10. Olha o que diz, Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Se você pegar até na referência bíblica, muitos já ouviram falar isso. O próprio Deus, ele diz assim, ó. Perguntaram para Deus, quem é o Senhor? Já ouviu isso na Bíblia? Perguntaram para Deus, quem é o Senhor? Sabe qual foi a resposta de Deus? Ele disse, eu sou o que sou. Já ouviu isso na Bíblia? Quem é o Senhor? A resposta de Deus é essa. Eu sou o que sou. E nós somos filhos do eu sou o que sou. Deus não disse eu sou o que tenho. Reparou nisso? Ele não disse eu sou o que tenho. Ele disse eu sou o que sou. E pronto. E eu sou de Deus. Eu sou filho do eu sou. E o que Deus é? Deus é amor e eu sou amor. Deus é alegria e eu sou alegria. Eu sou filho do eu sou o que sou. Não sou do que eu tenho. Aí diz assim no Marcos 10, 46, tá? A gente já conhece muito isso aqui, ó, mas olha só. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Para aqui, ó. Eu queria só que você parasse um pouquinho para raciocinar a situação desse homem. Pensa, meus irmãos, imagine na sua cabeça aí a situação, ó, um homem que primeiramente diz a Bíblia, ele era o quê? Cego. Já é uma dificuldade muito grande, de não poder ver, de não poder enxergar, não poder, meus irmãos, ali olhar. A Bíblia fala, primeira dificuldade, ele era cego, mas além de ele ser cego, diz a Bíblia, que ele estava sentado aonde? Junto ao caminho, à beira do caminho, como diz algumas traduções, à beira do caminho, quer dizer, jogado ali na rua, na sarjeta, sem nada e sem ninguém. E o que ele estava fazendo? Mendigando. Então você consegue imaginar o seguinte, ó, você consegue imaginar um mendigo assim, de terno e gravata? Você consegue imaginar? Tem mendigo assim de terno e gravata? Cabelo penteadinho assim, com gelzinho assim? Todo cheiroso, cheirando Dolce Gabbana? Não sei. Como é que você imagina? Sujo, fedido, todo, meus irmãos, ali, com a roupa toda rasgada, barbudo, né? Os mosquitos sobrevoando. Olha a situação desse homem. Uma situação, meus irmãos, pecaminosa. Uma situação horrível. E o que esse homem fez? Quando Jesus estava passando por ali, ele fez o seguinte, 47 diz assim, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Apesar dele ser cego, dele ser mendigo, dele estar à beira do caminho, ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque quando chegou ao seu conhecimento, é Jesus de Nazaré que está passando por aqui, e o que ele fez, pessoal? Ele clamou por Jesus. Coisa essa que nós devemos fazer também em situações difíceis. Talvez a sua situação não se compara com a situação de Bartimeu. Pastor, minha situação nem chega aos pés do que Bartimeu estava passando. E ainda que seja até uma situação pior do que a dele. Pode ser uma situação pior do que a de Bartimeu. Mas se eu clamar ao Senhor, Ele vai me ouvir. Se eu buscar a Deus, Ele vai me ouvir. É isso que muitas pessoas às vezes não faz. A pessoa está mendigando, a pessoa está passando uma luta, a pessoa está passando um perrengue na vida, a pessoa está caindo, a pessoa está batendo a cara, quebrando a cara, e ao invés de ela clamar, simplesmente ela continua. Vamos ver, né, se as coisas vão melhorar, se as coisas elas vão mudar. Não vai mudar, não vai melhorar.
Porque nós temos que tomar essa decisão. Eu não posso ficar aqui aceitando essa situação, eu não posso admitir essa situação, eu tenho que mudar. E como é que a gente muda? Buscando a Deus, buscando ao Senhor, buscando de Deus uma força. Deus, eu não tenho força, mas o Senhor vai me dar. Às vezes nós não temos força, como diz aí, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Às vezes a pessoa ela cai e o tombo é feio, irmãos, para levantar não é na mesma velocidade do que a pessoa caiu, demora até a pessoa se levantar, e se não for Deus ajudando a pessoa a se levantar, a pessoa não se levanta. Existem muitos cristãos por aí que estão caídos, existem muitos cristãos que estão derrubados na vida espiritual, estão mortos espiritualmente, não tem força para se levantar, não tem força para se erguer. Por quê? Porque ela não clama a Deus, e simplesmente ela está se conformando, aceitando a situação. Mas se ela clamar, se ela buscar a Deus, se ela falar: Deus me ajuda, Deus me levanta, Deus me erga, Deus, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos, Deus vai ouvir a oração dessa pessoa, Deus não vai rejeitar. Aí o que aconteceu? Quando ele clamou, olha só, 48, diz assim, ó: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente tem que tomar esse certo tipo de cuidado, porque quando a Bíblia fala que muitos vão tentar nos repreender, esse muitos às vezes não é só pessoas não, o próprio diabo, ele vai se levantar contra as nossas vidas, fazendo com que você olhe para você, enxergue para você. Às vezes a pessoa lá errou na vida, todo mundo está sujeito a errar, todo mundo está sujeito a pisar na bola com Deus, não somos perfeitos, às vezes erramos, tropeçamos, pisamos no tomate, como diz o ditado popular, às vezes nós erramos com Deus. Aí sabe o que o diabo faz? Aí a pessoa ela clama misericórdia, ela clama, meus irmãos, o perdão. Deus me perdoa, Deus, olha, limpa o meu coração, tira esse pecado, tira esse erro da minha vida. A pessoa clama. Aí o que o diabo faz? Igual essa multidão, ela se levanta e diz: olha para você, olha tudo que você fez, você acha que você tem condições, você acha que você é merecedor do perdão? E a pessoa ela cai na bobeira de realmente olhar para ela. Quando eu falo olhar para ela, é olhar para o seu coração. E se você parar para olhar, você vai dizer: realmente eu não sou digno de perdão. Eu não sei nem por que eu estou orando, não sei nem por que eu estou pedindo, não sei nem por que eu estou clamando. Eu pequei, eu errei, eu fiz uma coisa contra a palavra de Deus, eu não tenho o amor de Deus, olha, eu sou uma pessoa realmente pecaminosa, eu não nasci para vencer, eu não sou de Deus, eu não sei nem por que eu estou indo para a igreja. Eu estou indo para esquentar banco na igreja, não é possível, eu acho que eu não vou mais para a igreja. Pronto, quando você toma essa decisão, o diabo lá no inferno assim, ó, isso aí. O que ele conseguiu fazer? Conseguiu te calar. A multidão repreendeu para que Bartimeu se calasse. Fica quieto, rapaz, fica na tua aí não, aliás, fica na tua. Não tem bênção para você não, não tem milagre para você não, não tem mudança de vida para você não. Se conforme do jeito que você está. Mas quem é de Deus, meu irmão, ainda que ele possa não ter nada, mas se ele tiver Jesus, para ele isso é o suficiente. Para ele é o suficiente. E ele disse que, aliás, para eles ele não disse nada, mas ele clamou mais uma vez, e clamou mais alto, mais forte: ó Jesus, Filho de Deus, tem compaixão, misericórdia de mim. Isso fez com que Jesus ouvisse. Jesus parou e disse: quem está me chamando? Ah, Senhor, é um cego ali, mas deixa quieto. Não, deixa quieto não. Aí diz o versículo 49 assim, ó: Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego. Olha agora, ó, disseram-lhe: tem o que, pessoal? Bom, levanta que ele te chama. Olha aqui para mim, ó. O homem era cego, irmãos, mendigo, sujo, vivia à beira do caminho. Só passava lá, todo mundo que passava pedia uma esmola: me ajuda, por favor, quero comer, hoje eu não comi nada. Aí às vezes um jogava um pão, outro jogava umas moedas, né? O outro lá xingava: não tem nada para você não, seu mendigo, sai daqui. Era humilhado pelas pessoas, desprezado pela sociedade, pelas pessoas. Aí ele clamou por Jesus, Jesus ouviu, e aí manda chamar. Aí foram chegar para um cego miserável, dizendo para ele o seguinte: ó, tenha bom ânimo, tenha alegria. Como é que você vai dizer para uma pessoa que está com a vida toda arrebentada, uma pessoa que está arrebentada na vida,
e você chega assim, não, mas tem alegria. Fala, você está de brincadeira. Eu estou arrebentado na vida, eu estou vivendo de esmola, estou vivendo de favor, eu estou dependendo das pessoas, e você chega para mim e fala para mim, ter alegria? Para eu ter ânimo? E foi isso que falaram para o cego, para o mendigo, porque morava na rua, olha, tenha bom ânimo, tenha alegria, que ele te chama. Aí sim, essa é uma alegria que é gerada do fruto do Espírito de Deus. Porque na mesma hora que ele ouviu isso, não pense você e fala assim, ô amigo, tem alegria, tem ânimo, olha para mim, olha o estado que eu estou, você sabe quem eu sou um mendigo, eu moro na rua, e isso e aquilo. Ele não ficou perdendo tempo com isso. A Bíblia fala que na mesma hora ele se levantou, onde que é? Que ele está me chamando? Cadê? E lançou de si a capa, diz a Bíblia, olha, põe o versículo, ó, e ele lançando de si a sua capa, eu acredito que essa capa seja um cobertor, talvez, que estava sobre ele, não sei, né? Não é capa de super-homem, não, talvez é um cobertor, aquele cobertor fedido, né? Que cobria ele lançou de si aquele cobertor, aquela capa, e disse o seguinte, e foi ter com Jesus. Quando ele chegou diante de Jesus, Jesus falando disse, o que queres que eu te faça? Uma pergunta assim, meio sem nexo, né? Porque se você chega com uma pessoa que está devendo, você pergunta, o que você quer? Ela fala, eu quero dinheiro para pagar a conta. Se você chega para uma pessoa que está doente, você fala, o que você quer? O que ela vai responder? Eu quero saúde. Esse homem, ele era cego, ele era pobre, mendigo, não tinha nada. Aí Jesus faz a pergunta, o que você quer? O que você quer que eu faça por você? Olha o que o homem disse, irmãos. O cego lhe disse, mestre, que eu tenho o quê? Vista. Quer dizer, eu tenho a visão, que eu enxergue. Eu quero enxergar, eu quero ver. Aí Jesus falou, tá bom. Versículo seguinte diz assim, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Irmãos, quando ele falou isso, o que aconteceu? Logo ele viu. Quando ele abriu os olhos, qual foi a primeira pessoa que ele viu? Quando os nossos olhos espirituais se abrem, a gente só consegue enxergar Deus na frente da gente. Eu não preciso ter qualquer coisa para ser feliz, eu tenho que olhar para Jesus, porque se eu olhar para Jesus, eu vou ser uma pessoa realizada, feliz. E o que aconteceu? Ele viu, e logo seguiu a Jesus pelo caminho, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quem segue a Jesus, meu irmão, não tem falta de nada. Ele é uma pessoa rica. O apóstolo Paulo, eu não me lembro agora, eu sei que está uma das cartas do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo, ele disse assim, ó, se você nessa vida, se você, eu, você, qualquer pessoa, estiver esperando ter alguma coisa nessa terra para ser feliz, ele falou, você é a pessoa mais miserável que existe na face dessa terra. Se você está esperando ter alguma coisa, se eu tiver, eu vou ser feliz, se eu ter, eu vou ser uma pessoa realizada. O apóstolo Paulo falou, você é a pessoa mais miserável, a mais pobre, a mais desgraçada que tem na face dessa terra. Porque novamente eu repito, desculpa, mas falar isso, mas é a verdade, a nossa alegria não pode estar relacionada naquilo que eu tenho, mas naquilo que eu sou. Não é no ter, e sim no ser. Em Abacuque capítulo 3, a gente conhece muito bem, põe aí para mim, para a gente terminar, Abacuque capítulo 3, Abacuque 3, versículo de número 17, ele diz assim, ó, Abacuque capítulo 3, 17, falei Hebreus? Não, falei Abacuque, não falei? Abacuque 3, 17, e diz, porquanto ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, olha o que diz, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, em outras palavras, se você tiver, e Deus quer que você tenha, amém, glória a Deus, olha, se exploda de alegria. Mas não fique esperando ter uma alegria que é gerada do fruto do Espírito. Meus irmãos, se você tiver, pastor, quando eu tiver, aí eu vou ser feliz. Então isso não é o fruto do Espírito. É uma alegria condicionada. E essa eu não quero.
Eu quero aquela alegria que vem do Espírito Santo, que eu não tendo, eu mesmo assim eu vou continuar servindo a Deus com alegria. Então ele diz assim, ó, ainda que não haja, ainda que dê tudo errado, ainda que nada funcione, ainda que as portas se fechem, ele diz, eu todavia me alegrarei no Senhor. Em João capítulo de número 14, versículo 15, guarde bem isso, ó. João capítulo 14, versículo 15. Então guarde isso no teu coração, irmãos. Se nós tivermos Jesus na nossa vida, a gente sempre vai ser uma pessoa realizada. Pode ter certeza disso. Se eu tiver Jesus, e eu falo uma coisa para você, irmãos, se o Senhor não foi se o Senhor, o Deus que nós servimos, Ele não for o suficiente para te alegrar, então eu não sei mais o que vai te alegrar. Se o Senhor não é a suficiência, se o Senhor não é suficiente para te alegrar. Então você vê assim, que às vezes a pessoa, ela não tem, aí ela fica triste. É mais ou menos assim, ó. Um exemplo só, né? Quando você fica sem dinheiro, você fica triste ou fica feliz? Hã? Eu fico triste, irmão. Tem dinheiro, eu fico triste. Tem dinheiro. Mas eu não vou deixar de me alegrar no Senhor. Poxa, eu não tenho dinheiro. Bom, não tenho dinheiro, mas vou continuar buscando a Deus, que é o Deus da prosperidade. Lembra de Zacarias, não tenho filho, mas mesmo assim vou continuar buscando a Deus. Eu não tenho filho agora, mas amanhã ou depois Deus pode abençoar, e abençoou. Então às vezes nós ficamos tristes, poxa, eu não tenho dinheiro. Às vezes vem e bate, né, a tristeza. Fala, não tem dinheiro agora, mas amanhã ou depois Deus vai abrir uma porta para mim, eu vou conseguir dinheiro em nome de Jesus. Pronto. Vou servir a Deus, eu vou buscar a Deus, Deus vai abrir uma porta para mim. Pronto, essa é a sua alegria em nome de Jesus, amém? Aí para terminar aqui, ó, em João 14, 15, Jesus ele disse assim, ó, se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, que Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus olhou para os discípulos, ele disse, olha, eu vou para o Pai, eu estou indo fisicamente, eu estou indo para o Pai. Ele falou, mas não deixarei vocês órfãos, não deixarei vocês sozinhos, desamparados. Eis que eu vou rogar a Deus, para que Ele envie um Consolador, para que eles estejam com vocês. Para quando? Para todo sempre. Para todo sempre. Aí diz mais, versículo 17 diz, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E o 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Senhor não está falando aqui só da segunda vinda dele, não, moço. Ele está dizendo o seguinte, ele falou para os discípulos, ó, eu vou, mas vocês não vão ficar desamparados não. Eu vou deixar com vocês o Espírito Consolador. Esse Consolador é aquele que vai te ajudar nos momentos difíceis. Esse Consolador é o Espírito Santo, que está aqui no nosso meio. Amém, pessoal? E é Ele que nós temos que buscar de todo o nosso coração. Se eu estou triste, eu tenho que buscar o Espírito Santo, para eu ter alegria. Se eu estou desanimado, eu tenho que buscar o Espírito Santo. Deus, vem sobre a minha vida, Espírito Santo me enche. E Ele vai te encher. Ele não vai nos desamparar. Enquanto Jesus esteve aqui, Ele supriu a necessidade do povo. Jesus não está mais aqui, mas Ele continua suprindo. Porque Ele deixou o Consolador, Ele deixou um substituto. Ele disse, olha, eu vou deixar um substituto no meu lugar, hein? Ele vai cuidar de vocês. É o Espírito Santo que cuida de você. Diga amém, Jesus. Deus cuida de você, irmãos. Então, não espere ter alguma coisa para se alegrar. Faça um compromisso com Deus. Deus, eu vou me alegrar independentemente do que eu tenho ou deixa de ter. Preciso, mas eu vou buscar Deus. E Deus vai te dar, pode ter certeza disso. Então, esse é a alegria que é gerado do fruto do Espírito. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus. Olha, põe essa palavra hoje no teu coração e que Deus continue falando mais com vocês em nome do Senhor Jesus, tá bom? Pode terminar aí para a glória de Deus. E eu tenho a certeza